Olá, bom dia, bem-vindos à nossa reunião matinal hoje, dia 12 de agosto, sexta-feira. Hoje a gente vai falar de dados da China, muitos indicadores apresentados na noite de ontem para hoje, impactando bastantes mercados. Esse é o principal destaque da parte externa, junto com o PIB da zona do euro. Na parte doméstica, entrevista do Michel Temer ao jornal Valor Econômico, junto com o IBCBR apresentado pelo Banco Central. Na parte de empresas, resultado de Petrobras, resultado de lojas americanas, dados operacionais da Gol e recuperação da Sete Brasil. A gente vai para o intervalo e logo mais a gente vem com isso e muito mais. Bom, bem-vindos de volta. Comecei ontem pelo fluxo de ontem. Os locais terminaram o dia net vendedores em cerca de 6 milhões. Os destaques na compra foram Eletrobras, CVC e Cyrela. Na venda, Croton e Vale 5. Nas duas pontas, Itaú, BB Seguridade e Petro 4. Começando pela parte macro internacional, a gente teve muitos indicadores da China, começando pela produção industrial e as vendas do varejo. Produção industrial da China só para começar antes, em linha geral, os indicadores da China foram ruins. Eles desapontaram um pouco o mercado, mostrando certa desaceleração. Então vamos lá. A produção industrial avançou 6% na comparação anual, sendo que ele tinha avançado 6,2% em junho, então 6% de alta em julho. A expectativa do mercado era que mantesse os 6,2%. E na comparação mensal, a produção industrial avançou 0,52%. As vendas do varejo também avançaram 10,2% na comparação anual, também abaixo do resultado vindo de junho, que foi 10,6%. O mercado aguardava uma desaceleração, mas para 10,5%, então mais um indicador que foi um pouco abaixo do esperado. A gente também teve novos empréstimos, um indicador que a gente sempre destaca aqui, que é um dos que mais reflete o quanto que os estímulos do governo estão de fato se concretizando, estão fazendo efeito na economia local. E os novos empréstimos, eles recuaram muito forte, eles foram para 463 bilhões de yuans, sendo que no resultado anterior tinha sido 1,3 trilhões de yuans. Então recuou muito, a expectativa do mercado era para recuar para 800, foi praticamente a metade da expectativa do mercado, bem abaixo do esperado. E por último, a gente teve o investimento direto estrangeiro, que recuou 1,6% na comparação anual, sendo que no resultado de junho tinha avançado 9,7%. No geral, então, resultados bem ruins vindo da China, levantando mais um pouco de preocupação nos mercados, principalmente no Ocidente, agora mercados meio cautelosos, operando próximos à estabilidade, muito por conta desses dados da China desapontando um pouco. A gente também teve a segunda leitura do PIB da zona do euro, que foi exatamente igual à primeira, alta de 0,3% no segundo trimestre do PIB ante o primeiro. Desacelerou, o primeiro trimestre tinha avançado 0,6%, então só confirmou, o mercado não aguardava nenhuma mudança quanto a isso. Passando para a parte doméstica, a gente teve o IBCBR, a proxy que o Banco Central faz para atividade mensal. O IBCBR avançou 0,23% em junho, o mercado aguardava alta de 0,2%, então praticamente como o mercado aguardava, e em maio o indicador tinha recuado 0,51%. Na comparação anual, o IBCBR recuou 3,14% e o mercado aguardava queda de 3,7%. Então digamos que o IBCBR veio um pouco melhor do que o esperado. Praticamente igual, mas um pouquinho melhor. O Ministério da Fazenda também divulgou fatos hoje pela manhã, ou ontem pela final da tarde, apresentou o relatório Prisma Fiscal de julho e o mercado que preenche esse relatório mostrou uma piora na expectativa do déficit para 2016 e 2017. No relatório anterior, o mercado tinha uma expectativa de déficit de 155,5 bilhões para 2016, agora subiu para 158,8. Lembrando que a meta é 170,5 bi. Já para 2017, a estimativa do mercado subiu para 138 bilhões. Um fato de destaque nos jornais de hoje foram as traições, então o Planalto já começa a ficar um pouco preocupado que aquela base aliada que começaram a falar que talvez seria uma das bases aliadas mais fortes dos últimos governos, ela já não se mostrou tão forte assim na disputa da renegociação de dívidas. Então a votação teve 55 parlamentares votando contrário à medida, ou seja, traindo o Planalto, traindo o governo Temer,
e cerca de 78 não compareceram para a votação. Então, cerca de 133 parlamentares, ou um terço da base do governo Temer, poderiam mais ou menos prejudicar o governo, já levantou um pouco de preocupação no Planalto. Um dos destaques negativos foi que o líder do governo, André Moura, do PSC, o seu partido, da bancada de 8-5 votaram contra o projeto. Então o líder do governo não conseguiu nem fazer sua própria bancada votar a favor do governo, muito ruim. Por último, na parte doméstica macro, a gente teve a entrevista do Temer hoje pela manhã, e o Temer definiu como uma luta feroz a reforma da Previdência. Falou que eles vão travar diversas batalhas, mas comentou que a reforma da Previdência vai ser uma das primeiras, sim. Falou que a PEC do teto dos gastos, ele se mostrou bem otimista, falou que em pouquíssimo tempo ela já foi aprovada pela CCJ, ele disse que confia, sim, que tanto a PEC dos gastos quanto a reforma da Previdência vão ser aprovadas. Quando perguntaram sobre reforma ministerial, Temer disse que os únicos ministérios que vão sofrer modificações são aqueles que estão vagos, ou seja, aqueles que estão sendo ocupados por ministros interinos, que são o Ministério do Planejamento e o Ministério do Turismo. Ele disse que após a definição do impeachment, de fato, no final do mês, aí sim ele deve anunciar 2 novos ministros. Bom, na parte macro ficou por aqui, vou passar agora para a Bruna com a parte das empresas. Com você, Bruna. Obrigada, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vamos aqui começar com as nossas notícias, então. Começando pelo lucro de Petrobras, pelo resultado de Petrobras, na verdade. Bom, em linhas gerais, o lucro veio um pouco abaixo, na verdade, bem abaixo das expectativas de mercado, mas basicamente por 2 efeitos não recorrentes, que foram a baixa contábil do Comperj e o programa de demissão voluntária. Mas a visão continuou positiva sobre a ação. Entrando aqui em mais detalhe, a companhia reportou um lucro líquido de 370 milhões contra uma expectativa de mercado de 2 bilhões de lucro. E os principais fatores que contribuíram para esse resultado foram, em primeiro lugar, a redução de 30% nas despesas financeiras, um crescimento de 7% na produção total de petróleo e gás natural, um incremento de receita com aumento de 14% nas exportações de petróleo e derivados, e também uma redução de custo com importação de gás natural, as despesas com esse novo programa de demissão voluntária e, por fim, o impairment dos ativos do Comperj. O EBITDA ajustado da companhia no trimestre veio em 20,3 bilhões, 4% inferior ao primeiro tri desse ano, mas em linha com as estimativas de mercado. E, por fim, o endividamento, como esperado, reduziu. A dívida líquida passou de 392 bilhões para 332 bilhões nesse trimestre, em relação ao trimestre anterior, mostrando uma queda aí de 15%. Bom, como eu disse no começo, a visão continuou positiva, o lucro veio abaixo, mas foi por conta de fatores não recorrentes. Passando agora para o resultado de Lojas Americanas. O resultado veio bom operacionalmente, veio bem acima das expectativas de mercado. O lucro líquido veio em aproximadamente 51 milhões, bem acima das expectativas de prejuízo de 9 milhões no trimestre. E o EBITDA ajustado veio em 453 milhões. É um resultado mais ou menos aproximadamente 17% acima da expectativa de mercado. Passando agora para a Sete Brasil e o plano de recuperação. Ela deve apresentar hoje o plano de recuperação, que deve ser bem em linha com o que ela já vinha negociando ano passado privadamente com a Petrobras. E, basicamente, ele deve igualar credores e acionistas que receberiam meio a meio o fluxo de caixa a ser gerado pelas sondas que forem construídas. A ideia é reduzir o número de sondas das 28 do plano original para algo entre 10 e 12 e também obter financiamento de longo prazo para a construção de navios. E, finalmente, passando para a Gol, que soltou os dados operacionais ontem, os principais destaques foram uma redução de 6,7% na oferta de assentos em julho em relação ao mesmo período do ano passado. E no acumulado do ano essa queda fica em 6,4%. E quanto à demanda doméstica, houve um recuo de 6,8% no mês de julho e isso leva a uma taxa de ocupação de 84,3%. No mercado internacional, a oferta e a demanda reduziram respectivamente 17% e 18%. Bom, em linhas gerais, isso vai em linha com a estratégia que a companhia já tinha apresentado de racionalizar a oferta, já que a demanda está pouco aquecida.
E por hoje é só, pessoal. Bom dia. Muito obrigado, Bruna. Bom, pessoal, 2 destaques que eu esqueci de comentar na parte internacional. A gente acabou de ter pela manhã divulgado as vendas varejo dos Estados Unidos, que foram praticamente em linha com o esperado. E na parte de inflação de preço ao produtor, abaixo do esperado. Mesmo núcleo ficou abaixo, então mais pressão, digamos assim, de que o Fed não deve subir juros tão cedo, depois de tudo que a gente já teve durante a semana, fechando com essa semana com isso. Bom, o último comentário da nossa parte da reunião matinal fica com os comentários da nossa área BTC. Os destaques de ontem ficaram com GGBR, CVC, Taesa, Petro 4, Vale 5 e Cirela. Vou ficando por aqui. Na semana que vem temos mais reunião matinal no mesmo horário aqui na InfoMoney. Espero que aproveitem bastante esses dias de descanso e até lá!